Bem-vindos ao debate. Hoje vamos dedicar o nosso tempo a uma análise rigorosa e, bem, a uma troca de perspectivas muito fundamentadas sobre a reabilitação psicossocial na doença mental grave. Olá. Sim, é um tema que levanta questões profundas sobre como organizamos a nossa sociedade. Exatamente. E quando pensamos na história da psiquiatria, a primeira imagem que nos surge é quase sempre a mesma. Pesados portões de ferro, muros altos, corredores intermináveis. Pois o modelo asilar. Certo. Durante séculos, a resposta instintiva ao sofrimento mental crónico foi, de forma muito crua, esconder quem sofria. Fechávamos a porta e deitávamos a chave fora. Hoje, na sua grande maioria, esses portões foram finalmente abertos. É uma imagem poderosa, de facto, a abertura dos portões. Mas a questão central que orienta a nossa discussão hoje é precisamente esta. Será que a reabilitação psicossocial e a integração na comunidade são verdadeiramente a chave para a autonomia plena destas pessoas? Ou será que este modelo idealiza a recuperação e, quer dizer, transfere uma carga insustentável para as famílias e para as redes informais? E essa é uma tensão que está muito presente no material que baseia a nossa discussão de hoje. Sem dúvida. Para contextualizar, não estamos a falar de um problema distante. Cerca de 4% da população adulta em Portugal sofre de uma doença mental grave, condições que causam um sofrimento emocional muito profundo. E que interferem no funcionamento diário mais básico. Exato. Para que fique claro, desde já, eu defendo que a reabilitação psicossocial é uma mudança de paradigma absolutamente essencial. É a única via que devolve a cidadania e a autonomia aos doentes. Mas julgo que a sua perspectiva vai noutro sentido. Completamente noutro sentido, sim. O meu argumento é que este modelo, apesar de ter princípios éticos fantásticos, subestima a cronicidade das doenças graves, romantiza a integração e, na prática, sobrecarrega de forma perigosa os cuidadores informais. Bom, vamos começar por analisar as bases disto. Eu estou profundamente convencida de que a reabilitação psicossocial rompe definitivamente com esse passado sombrio de institucionalização. Certo? No passado, o paciente era alguém passivo, não é? Estava deitado numa cama à espera que a medicação fizesse efeito e a doença era vista apenas pelos déficits que causava. Era um modelo puramente biomédico. Exato. E a reabilitação inverte isto. O foco passa a estar nas capacidades e não apenas nos déficits. O indivíduo torna-se o agente ativo da sua própria recuperação. A evidência do nosso documento base mostra claramente que isto reduz episódios agudos, permite que pessoas com esquizofrenia ou perturbação bipolar mantenham uma casa, um emprego. Mas repare, eu concordo que a intenção de desinstitucionalizar é nobre. O problema é que a reabilitação psicossocial falha, e falha muitas vezes quando bate frente com a realidade clínica. Em que sentido? No sentido em que a biologia impõe limites reais, quando focamos a intervenção em grandes objetivos de vida autónoma para patologias que causam déficits tão profundos como a depressão grave resistente ou a perturbação da personalidade borderline, estamos a criar expectativas completamente irreais. Irreais porquê? Se há casos de sucesso documentados? Porque muitas vezes a tal integração na comunidade funciona como um eufemismo. É uma forma polida de delegar cuidados médicos altamente complexos em famílias que não têm qualquer preparação. Eu compreendo esse ceticismo, mas temos de olhar para a alternativa. E a alternativa é o isolamento. Para combatermos a doença, temos de combater o estigma social primeiro. O estigma externo refere-se à forma como a sociedade os vê? Precisamente. Vamos desconstruir mitos através da presença na comunidade. O texto que analisamos desmistifica completamente a ligação entre doença mental e perigosidade. Apenas 3 a 5% dos atos violentos são cometidos por pessoas com doença mental. É um número muito revelador, sem dúvida. E mais, eles têm 10 vezes mais probabilidades de serem vítimas de crimes. O estigma é uma cicatriz social e a única forma de apagar essa cicatriz é a visibilidade. É forçar a sociedade a conviver com a neurodiversidade em vez de a esconder. Eu reconheço totalmente a validade desses números. O combate a esse medo infundado é um benefício direto de ter estas pessoas visíveis e integradas. Mas o que me deixa realmente preocupado não é o estigma social, é o abismo do autoestigma. Está a referir-se à forma como o próprio doente interioriza o preconceito? Exatamente. A exposição comunitária, quando feita sem um suporte clínico quase diário, pode ser devastadora.
O autoestigma gera sentimentos crónicos de vergonha, a pessoa sente-se defeituosa, sente uma profunda falta de valor pessoal. Mas isso já acontecia dentro dos hospitais. Acontecia, certo. Mas agora temos o isolamento crónico fora dos hospitais. A pessoa está num apartamento, fechada, a olhar para as paredes. E a minha grande questão é se o simples acesso a fóruns socioocupacionais consegue penetrar esta barreira psicológica. Ou se estamos apenas a mascarar o isolamento num cenário extra-hospitalar. Percebo, mas acho que temos de clarificar o que acontece nesses fóruns. Não são espaços onde as pessoas vão apenas passar o tempo. Mas será que são suficientes para tratar essa vergonha patológica? Eu diria que sim, porque o que acontece lá é profundamente transformador. O doente está a interagir com pares. Quando alguém com esquizofrenia partilha a sua dificuldade e ouve outra pessoa dizer que também sentiu o mesmo, que também ouviu vozes no supermercado, esse autoestigma começa a fraturar-se. A recuperação da identidade acontece através desta identificação mútua. É uma teoria reconfortante e o apoio de pares é útil, claro. Mas vamos olhar para a escala biológica disto. Estamos a falar de perturbações muito severas. A reabilitação foca-se no treino de competências diárias, como a literacia financeira. Sim, gerir orçamentos, usar transportes. Exato. Mas como é que aprender a fazer uma folha de cálculo ou apanhar o autocarro se consegue sobrepor aos delírios de uma esquizofrenia? Ou à instabilidade emocional extrema de uma perturbação borderline? O modelo pressupõe que a doença está estabilizada. E isso, na clínica psiquiátrica grave, é uma ilusão muito perigosa. Mas o treino de competências não ignora a biologia. Deixe-me usar uma analogia que julgo ser útil aqui. Pensemos na fisioterapia após um acidente vascular cerebral, um AVC. Certo, uma reabilitação física? Sim. A fisioterapia não cura a lesão original no cérebro, mas força a neuroplasticidade. Cria caminhos à volta da lesão para restaurar o funcionamento. A reabilitação psicossocial faz exatamente o mesmo. Não propõe a cura da esquizofrenia, mas quando treina alguém numa unidade de vida autónoma, não está só a dar uma rotina. Está a tentar criar estrutura, assumo? Muito mais do que isso. Está a dar âncoras cognitivas. O paciente é tratado como um cidadão de plenos direitos e aprende a reconhecer os sinais da sua própria descompensação. É uma analogia elegante, a do AVC, confesso que ajuda a visualizar, mas tem um problema estrutural muito grave. Qual? Um AVC é um evento estático. Aconteceu, a lesão está lá e o fisioterapeuta trabalha com uma cicatriz imóvel. A doença mental grave é um processo incrivelmente dinâmico, flutuante. É o resultado de uma teia muito complexa. Fatores genéticos, biológicos, traumas de infância, pobreza extrema. Multifatorial. E, no entanto, a intervenção tenta focar-se em rotinas e quando o paciente recai, quando há um delírio agudo, todas essas rotinas colapsam num instante. E quando isso acontece, se não houver psiquiatria pesada no terreno, o doente cai inevitavelmente em cima da família. Pois, mas eu vejo o papel da família de uma forma bastante diferente. Eu destaco positivamente esse papel. E o próprio documento base suporta isto com as recentes inovações legais. Refere-se à nova Lei da Saúde Mental. Exatamente. A Lei número 35 de 2023, que institui a figura da pessoa de confiança. Isto é um passo gigantesco. Empodera as famílias, ao equipar os familiares com psicoeducação e ao integrá-los no planeamento da reabilitação, criamos uma rede de segurança vital. É incomparavelmente melhor do que qualquer instituição estatal isolada. Eu tenho de atacar fortemente esse ponto, o tal empoderamento, porque essa é a maior fragilidade prática de todo o modelo. O próprio trecho do documento que refere a dinâmica familiar sublinha que há grandes alterações. Exige-se que os familiares se tornem cuidadores informais permanentes. Mas eles já o eram, no fundo, sempre cuidaram dos seus. Cuidavam como familiares, não como gestores clínicos. Agora pede-se que monitorizem sintomas finos, que geram esquemas de medicação altamente complexos. Isto gera um nível de estresse e de sobrecarga emocional que é incomportável. Mas há mecanismos de apoio para a família tentar gerir essa sobrecarga? Repare na ironia que está no próprio documento. Sugere-se que a família monitorize a sua própria saúde mental através de uma, e cito, checklist. Sim, uma ferramenta de autoavaliação. É uma resposta superficial a uma transferência colossal de responsabilidade clínica. Uma mãe está com um filho em pleno surto psicótico e a ajuda do Estado é uma folha para assinalar de 1 a 5 o seu nível de ansiedade. É aqui que eu questiono onde termina o apoio e começa puramente o abandono institucional.
Essa é uma visão muito redutora da checklist. Isso é apenas um instrumento para evitar a exaustão total do cuidador, para ele saber quando pedir ajuda à equipa. Porque há equipas, não é suposto a família estar sozinha. O envolvimento da família e da pessoa de confiança é, na verdade, uma garantia de respeito pelas preferências do doente em momentos de crise. Se essas equipas existissem sempre e funcionassem em tempo útil, talvez, mas romantizar a sobrecarga contínua da família é perigoso. Mas repare, eu mal romantizo as dificuldades, apenas sintetizo a minha visão desta forma apesar dos imensos desafios logísticos e do desgaste familiar inegável. A reabilitação psicossocial é o único caminho ético, é o caminho cientificamente validado para devolver humanidade e o bem-estar aos pacientes. Combate ativamente a exclusão e tira-os das sombras. E eu sumarizo a minha posição alertando exatamente para os limites dessa teoria. Os princípios orientadores são excelentes no papel, mas a sua aplicação prática exige muita cautela. Não podemos romantizar a autonomia à custa da exaustão completa das famílias. E não podemos ter uma ignorância deliberada face às profundas limitações biológicas e funcionais da doença mental grave. Bom, mas julgo que há pelo menos um ponto de convergência absoluto entre nós. Ambos concordamos que o fim do isolamento institucional, o fecho dos antigos hospícios, foi um avanço histórico e vital. Isso. Onde mantemos o desacordo substantivo é sobre a capacidade estrutural, a capacidade real da comunidade e das redes informais para absorver a complexidade de uma intervenção tão contínua. Exato, a teoria versus a prática no terreno. O que nos leva a refletir sobre a imensa complexidade deste tema. Avaliar o sucesso da reabilitação exige olhar para múltiplas dimensões, desde a psiquiatria mais dura até às políticas de proteção social e de habitação. É um ecossistema inteiro que precisa de ser oleado. É verdade. E o material base desta nossa discussão oferece muitas mais ferramentas e estruturas para quem nos ouve explorar. Sugiro que continuem a ler e tirem as vossas próprias conclusões sobre como devemos, enquanto sociedade, integrar estas pessoas. Tem toda a razão. Há muito mais para explorar ali. Foi um debate excelente. Obrigado. Obrigada eu, foi um prazer. Continuaremos a trazer estas análises complexas para cima da mesa. Até à próxima.